Nesse vídeo, então, a gente vai ver quanto tempo leva para você ficar fluente e como você pode chegar lá mais rápido. Então, a gente vai ver o que realmente significa ser fluente, quanto tempo leva para a fluência, fatores que influenciam diretamente o quanto tempo você vai levar para chegar lá e, finalmente, o que você pode fazer para ficar fluente mais rápido. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar com você como foi que eu fiz para ficar fluente em francês em 3 meses. Quando eu falo isso, a maioria das pessoas fica muito surpresa e algumas até nem acreditam, acham que é bom demais para ser verdade. Só que, como a gente vai ver aqui, você aprender um idioma em 3 meses, principalmente um idioma que tem bastante coisa em comum com o português, como é o caso do francês, não é um objetivo tão utópico assim. E talvez o motivo principal disso é porque o mais importante para a fluência são as horas que você dedica no aprendizado e não a quantidade de meses que você dedica. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava estudando durante esses 3 meses 3 horas por dia, todos os dias, às vezes até mais do que isso, e estudando inclusive fins de semana. Ou seja, se você fizer os cálculos, no final de 3 meses, eu estudei, na verdade, mais de 300 horas. O que seria equivalente a ter 2 aulas por semana, de 1h30 cada, durante 2 anos. E além da quantidade de horas que eu tive dedicadas, também eu tive bastante qualidade nessas horas, porque além de eu estar extremamente concentrado, eu também estava usando um método muito eficiente. E como a gente vai ver mais à frente aqui nesse vídeo, quanto mais eficientes forem as suas horas de estudo, menos tempo você vai precisar para ficar fluente. E quando eu falo que eu fiquei fluente, ou quando eu falo sobre fluência, pode causar bastante confusão, porque muita gente confunde fluência com proficiência, com domínio da língua. Então, por isso, agora a gente vai ver o que realmente significa ser fluente. Existem várias definições por aí, mas uma que eu acho muito legal e muito precisa é a definição do Foreign Service Institute, que é o órgão dos Estados Unidos que aplica a instrução de idiomas estrangeiros para os diplomatas americanos. E eles dividem a fluência em 5 níveis. O primeiro é a proficiência elementar, que a gente pode entender como uma noção básica da língua. O segundo nível é a proficiência limitada no trabalho, que seria um nível funcional, digamos assim, a pessoa está se virando. O terceiro nível é a proficiência profissional mínima, que aí esse é o nível que eu considero particularmente fluência, e também é o nível objetivo das instruções desse órgão. Um quarto nível acima desse é a proficiência profissional completa ou domínio da língua, e depois o quinto nível é a proficiência nativa ou bilíngue. A gente pode entender esse nível como um domínio total ou maestria da língua. Nesse nível, a pessoa tem a proficiência equivalente à de um falante nativo instruído. Não só um falante nativo normal, mas um instruído, um nível altíssimo. Nesse nível aqui, às vezes até pouquíssimas pessoas chegam nesse nível. E realmente, para chegar nesse nível, por mais que você estivesse estudando várias horas e de uma forma eficiente, você ia precisar sim de vários anos para chegar nesse nível. Agora, para chegar nesse nível 3, se você estiver estudando várias horas e de uma forma eficiente, você consegue sim chegar nesse nível em questão de alguns meses. Tá? Nesse nível 3, que como eu falei, é um nível que eu considero fluência, a pessoa pode falar o idioma com precisão estrutural e vocabulário suficientes para participar efetivamente da maioria das conversas formais e informais sobre tópicos práticos, sociais e profissionais. Ou seja, nesse nível você já está se comunicando de forma confortável e confiante. E é essa a definição de fluência a que eu me refiro quando eu utilizo esse termo, tá? Agora vamos ver quanto tempo leva para você ficar fluente, para você chegar nesse nível 3 que a gente acabou de ver de fluência. Como a gente já viu aqui, a resposta está nas horas e não nos meses ou anos que você estuda. E esse mesmo Foreign Service Institute, que é esse mesmo órgão que fez essa divisão de níveis em 5 categorias de fluência, eles também dividem as línguas em 4 grupos, de acordo com a dificuldade da língua. Lembrando que essa divisão é feita com base em falantes nativos do inglês. Então, alguns desses idiomas provavelmente trocariam de grupo se a gente tivesse os falantes nativos de português como objetivo principal.
mas a relação entre o nível de dificuldade e as horas necessárias podem ser consideradas da mesma maneira, tá? A lógica é a mesma. Então, para línguas do grupo 1, que seriam as línguas mais fáceis de aprender, você precisa de 600 a 750 horas para ficar fluente. Línguas do grupo 2, você precisaria de 900 horas. Línguas do grupo 3, você precisaria de 1.100 horas. E línguas do grupo 4, 2.200 horas. Como o português faz parte do grupo 1 dessa lista feita para falantes do inglês, a gente pode deduzir que o inglês, para a gente, estaria no grupo 1 também. Assim como o francês, o italiano, o espanhol, línguas que têm mais coisas em comum. E quanto mais horas você estudar por semana, menos meses ou anos vão ser necessários para a sua fluência. Então, nesse gráficozinho aqui, nessa tabelazinha, você pode ver uma relação entre as horas de estudo por semana e o nível de dificuldade da língua que você está estudando. E de acordo com essa relação, você pode ver quantos meses ou anos você vai levar para aprender. Então, por exemplo, se você estiver estudando 5 horas por semana e estiver aprendendo o inglês, que é uma língua do nível de dificuldade 1, você vai precisar de 3 anos para chegar no nível de fluência 3 que a gente viu anteriormente. Se você estiver aprendendo a mesma língua, só que estudando 20 horas por semana, você vai levar, em vez de 3 anos, 10 meses. Agora, por exemplo, se você estiver aprendendo japonês, que já estaria no grupo 4 de dificuldade, e estudando 5 horas por semana, você vai demorar 8 anos para chegar lá, e estudando 20 horas por semana, mesmo assim, você ainda vai levar 2 anos para chegar lá. Agora, isso aqui é só para te dar uma noção de quanto tempo leva e para você ter em mente que o que mais importa são a quantidade de horas que você estuda. A gente pode ver nessa tabela que quanto mais horas você estudar por semana, menos tempo você vai precisar. Mas existem alguns fatores que podem fazer com que o tempo necessário para a fluência seja maior ou menor, tá? Basicamente, existem 4 variáveis que a gente pode ver que alteram a quantidade de horas necessárias para a fluência. A primeira delas é a qualidade das horas estudadas. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais em detalhe o que você pode fazer para melhorar a qualidade das horas estudadas. Mas, basicamente, se você estiver estudando inglês, ao mesmo tempo que você olha o seu celular, conversa com o seu amigo e vê TV, você provavelmente vai precisar de mais tempo de estudo para ficar fluente do que uma pessoa que sempre que estuda está 100% concentrada. Tá? Outro fator que pode fazer você aprender mais rápido ou mais devagar é a sua habilidade e a sua experiência individual. Se você já sabe um idioma estrangeiro e você está aprendendo o seu segundo idioma estrangeiro, provavelmente você vai ter mais facilidade. Isso acontece porque quando você já aprendeu uma outra língua, o seu cérebro já tem uma noção melhor de como decodificar a língua, digamos assim, e você também já vai ter mais confiança, então você vai ter uma atitude mais positiva no aprendizado. E a questão da habilidade, realmente existem pessoas que têm uma certa facilidade natural para aprender e outras pessoas que naturalmente têm um pouco mais de dificuldade. E isso vai influenciar o quão rápido ou quão devagar você vai aprender. Você só tem que tomar cuidado para não usar isso como desculpa, porque muitas pessoas acabam criando um bloqueio mental de que elas são muito ruins, não nasceram para idiomas ou que estão velhas demais para aprender. E só por você acreditar nisso, você já não consegue aproveitar 100% do seu potencial. Se você está ouvindo esse vídeo e você está entendendo, é porque você já é fluente em português e por isso você já tem a capacidade cerebral, a gente pode dizer, de aprender uma outra língua. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade do que a maioria das pessoas, mas de qualquer forma, se você está entendendo tudo nesse vídeo, você tem a capacidade de aprender uma língua. O outro fator que pode fazer você aprender mais rápido ou mais devagar é a dificuldade da língua. Esse a gente acabou de ver. Na verdade, eu botei dificuldade entre aspas porque o que existe são línguas diferentes da nossa e não línguas difíceis em si. O que eu quero dizer com isso? O japonês é uma língua extremamente diferente do português. E quanto mais diferente for a língua, mais coisas novas a gente vai ter que aprender e se adaptar. E quanto mais coisas a gente tiver que aprender, obviamente mais tempo a gente vai levar. E o último fator que influencia a quantidade de horas necessárias para a fluência é o seu nível de proficiência atual. Se você já tem uma noção básica
da língua que você está aprendendo, você obviamente vai ficar fluente mais rápido do que uma pessoa que está começando do zero, tá? Agora vamos ver o que você pode fazer para ficar fluente mais rápido. Se o segredo está nas horas estudadas e não nos meses, o primeiro método para você aprender a ficar fluente mais rápido é você aumentar o número de horas diárias aprendendo. E o segundo método é você fazer com que essas horas de estudo sejam mais eficientes. Então, para você aumentar o número de horas diárias aprendendo, a primeira coisa que você pode fazer é, obviamente, estudar mais horas. Então, se você tem aula particular, você pode agendar mais aulas na semana. Se você faz um curso presencial, você pode procurar se o seu curso tem alguma versão intensiva, onde você estuda mais horas. E se você estuda em casa, você pode simplesmente fazer mais lições do método que você está seguindo, por exemplo. Agora, as horas que você gasta aprendendo não precisam necessariamente ser estudando um material didático ou fazendo um curso. Você pode também aumentar as horas de aprendizado aprendendo sem estudar. Por exemplo, aprendendo vendo filmes e seriados, aprendendo vendo algum vídeo no YouTube que utiliza a língua que você quer aprender, ou até lendo um livro, não um livro didático, mas um livro de ficção que você já leria em português, ao invés de você ler português, você lê na língua que você está aprendendo. Todas essas são formas de você aprender sem estudar. O lance aqui que você tem que manter em mente é que você só consegue aprender o que você entender. Então, se você estiver iniciando numa língua e você pegar logo um filme de comédia com várias gírias e você não conseguir entender nada, é obviamente que você não vai estar aprendendo. Essas horas não vão estar contando. Por isso é importante que quando você for aprender sem estudar, digamos assim, que você escolha algum material que seja relativamente fácil de você entender. Você não precisa entender tudo, mas você precisa entender uma boa parte do que você está ouvindo ou lendo. Outra forma de aumentar o número de horas diárias aprendendo é você inserir o idioma nas suas atividades do dia a dia, nas suas atividades de rotina. Então, por exemplo, quando você está lavando louça, você pode botar um fone de ouvido ali e ficar escutando um podcast em inglês, um podcast em francês. Quando você está fazendo esteira na academia, ou então no ônibus, metrô, a caminho do trabalho ou da faculdade, você também pode colocar ali um fone de ouvido e ouvir um podcast, o áudio da lição do método que você está utilizando. Dessa forma, você une o útil ao agradável e você, sem mudar nada na sua rotina, você já coloca mais horas de estudo por dia. Outra coisa que você pode fazer é fazer um intercâmbio. O motivo do intercâmbio ser tão eficiente, de tanta gente aprender mais rápido no intercâmbio do que estudando no Brasil, é porque no intercâmbio você consegue esses 3 fatores que a gente acabou de ver. Você consegue estudar mais horas, porque normalmente o pessoal lá estuda manhã e tarde. Você consegue aprender sem estudar fora do curso, você tem várias oportunidades de aprender e praticar. Praticamente todas as atividades do seu dia a dia, da sua rotina, tem o idioma que você está aprendendo inserido. Então, se você tem o dinheiro e o tempo necessários, eu acho uma ótima ideia você fazer um intercâmbio. E a última coisa que você pode fazer para aumentar o número de horas diárias aprendendo é você estudar um idioma por vez. Se você estiver estudando, por exemplo, o inglês e o francês ao mesmo tempo, você vai ter que dividir as suas horas estudando um ou outro. E se você estiver dividindo pela metade as horas diárias de aprendizado, você vai estar dobrando a quantidade de meses ou anos necessários para você ficar fluente. Quando você estuda um idioma por vez, todas as horas estudadas servem para você progredir naquela língua e assim, progredindo mais rápido, você fica fluente mais rápido. Fazendo essas coisas e aumentando o número de horas diárias aprendendo, você vai conseguir ficar fluente em menos meses ou anos. E a outra coisa que você pode fazer é fazer suas horas de estudo serem mais eficientes. A primeira coisa que você pode fazer é a concentração. Sempre que você sentar para estudar, desliga o celular, entra num quarto sem interrupção e se concentre no que você está fazendo. Uma técnica que eu gosto de utilizar para melhorar a concentração é o Pomodoro, onde você fica 25 minutos concentrado e 5 minutos fazendo um intervalo. Dessa forma, você dá um tempo para sua mente relaxar e você tem um pré-comprometimento a ficar 25 minutos sem distração. Eu vou colocar aqui na descrição uma extensão do Google Chrome que você pode usar para utilizar essa técnica. Outra coisa que vai deixar as suas horas de aprendizado mais eficientes são as revisões que você fizer. Porque não adianta nada você estudar, aprender e depois esquecer. Fazer isso é como se você estivesse jogando a sua hora no lixo e tivesse que ter um retrabalho. Um programa que eu gosto muito para fazer revisão é o Anki. Eu vou colocar aqui na descrição também. Ele automatiza as revisões de uma forma bem
eficiente e acaba facilitando a sua vida. Você não precisa escrever tudo num caderno, que ele já organiza tudo para você. Se você sente que você é uma pessoa muito esquecida, que você realmente tem um problema sério de aprender e esquecer o que você aprende, eu recomendo fortemente o curso de memorização do Renato Alves, que é um campeão brasileiro de memorização e fez um curso muito legal de como você pode deixar a sua memória à prova de bala. Eu vou deixar o link do curso dele aqui na descrição também. Um outro fator da eficiência é a consistência. E isso é importante porque quanto mais consistente você for, mais fresco as coisas vão estar na sua cabeça quando você estiver aprendendo uma coisa nova. Então vai ser muito fácil você associar as coisas novas que você aprendeu com as coisas que você aprendeu alguns dias antes ou algumas semanas antes. E quanto mais ligações você fizer de um conhecimento novo com um outro conhecimento recente, mais fortes as duas lembranças vão ficar, tá? Então a consistência vai te ajudar muito a ser mais eficiente e evitar ter que fazer retrabalho, assim como a revisão. E o último fator é o método, né? Existem métodos ruins, existem métodos bons. Quanto mais eficiente for o método que você estiver usando, mais rápido você vai progredir e mais rápido você vai ficar fluente. Hoje em dia eu falo 4 línguas e eu tenho o objetivo de chegar a 10. Então eu estudo muito sobre esse assunto, já testei vários métodos diferentes e eu consegui ver o que funcionava, o que não funcionava e o que funcionava melhor do que o resto. E eu escrevi um e-book completo compartilhando a metodologia que eu atualmente uso para aprender idiomas, que foi o resultado desses anos de pesquisa e experimentação que eu fiz e que, se você estiver interessado, você pode conferir aqui embaixo na descrição. O nome do livro é Aprenda um Idioma em 180 Dias ou Menos. Se você quer aprender um idioma sozinho e rápido e está confuso por onde começar, qual o melhor método, tenho certeza que você vai gostar bastante desse livro. Então, se você estiver interessado, é só clicar no link aí na descrição. Então, concluindo, se você for levar só 3 coisas desse vídeo para você, que sejam essas 3 aqui. Primeiro, o tempo necessário para a fluência pode variar bastante, de acordo com a experiência, a dificuldade da língua e outras coisas. Tá? E o importante é a quantidade de horas que você estuda ao invés dos anos que você estuda. E além disso, você pode ficar fluente mais rápido, aumentando a quantidade e melhorando a qualidade das horas de aprendizado semanais ou diárias. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca uma curtida aí. Se inscreve no canal e aperta o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que a gente vai fazer. E se você quiser receber conteúdos exclusivos nossos, vá lá no nosso site diariodumpoliglota.com e se inscreve lá na nossa lista de e-mail, que você vai sempre ser notificado quando a gente colocar um conteúdo novo. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima.